A Gênese. Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Tentação de Jesus. Jesus, transportado pelo diabo ao alto do templo e depois a uma montanha, e tentado por ele, é uma dessas parábolas que lhe eram familiares e que a credulidade pública transformou em fatos materiais. Abre parênteses, nota. A explicação seguinte é tirada textualmente de uma instrução dada a tal respeito por um espírito. Fim da nota, fecha parênteses. Abre aspas. Jesus não foi transportado, mas queria fazer com que os homens compreendessem que a humanidade está sujeita a falhar e que ela sempre deve estar em guarda contra as más inspirações, as quais sua natureza fraca a leva a ceder. A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e seria necessário ser cego para a tomar ao pé da letra. Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tivesse sido submetido por um tempo, embora fosse tão curto, às sugestões do demônio, e que, como se registra no Evangelho de Lucas, o demônio o haja deixado por algum tempo, o que daria base para se considerar que ainda estaria submetido ao seu poder? Não. Há que compreender melhor os ensinamentos que vos são dados. O espírito do mal nada podia sobre a essência do bem. Ninguém afirma ter visto Jesus sobre a montanha ou sobre o pináculo do templo. Certamente, isso teria sido um caso de natureza a ser propagado entre todos os povos. A tentação não foi, pois, um ato material e físico. Quanto ao ato moral, podeis vós admitir que o espírito das trevas pudesse dizer àquele que conhecia sua origem e seu poder: adora-me, e eu te darei os reinos da terra? O demônio teria então ignorado a quem era que fazia tais ofertas, o que não é provável. Se ele o conhecia, sua proposta seria a falta de senso, pois bem sabia que seria repelida por aquele que vinha arruinar seu império entre os homens. Compreendeu então o sentido desta parábola, pois não passa disso, assim como aquelas do filho pródigo e do bom samaritano. Uma nos mostra os perigos que correm os homens se não resistirem àquela voz íntima que lhes grita sem cessar: tu podes ser mais do que és, tu podes possuir mais do que possuis, tu podes crescer, adquirir. Cede à voz da ambição, e todos os teus votos serão preenchidos. Ela nos mostra o perigo e o meio de evitá-lo, dizendo às más inspirações: retira-te, Satanás. Ou, por outras palavras, dizei: para trás, tentação. Fecha aspas. As duas outras parábolas que fiz recordar vos mostram o que pode ainda esperar aquele que,
fraco demais para expulsar o demônio, sucumbiu às suas tentações. Elas vos mostram a misericórdia do pai de família, estendendo sua mão sobre a cabeça do filho arrependido, ele concedendo com amor o perdão implorado. Elas vos mostram o culpado, o cismático, o homem repelido por seus irmãos, tendo, aos olhos do juiz supremo, mais valor que aqueles que o desprezam, porque pratica as virtudes ensinadas pela lei do amor. Abre aspas. Pensai bem os ensinos dados nos evangelhos. Sabei distinguir qual é seu significado certo ou figurado, e os erros que vos têm cegado durante tantos séculos se apagarão pouco a pouco, para dar lugar à brilhante luz da verdade. Fecha aspas. Abre parênteses. Bordeaux, 1862, João Evang. Fecha parênteses.